Graça e paz, meus irmãos. Quantos de vocês já sentiram que Deus os abandonou? Que fizeram tudo certo, mas a vida desabou mesmo assim? Que tentaram fugir de Deus porque achavam que Ele tinha fugido de vocês? Hoje vou contar a história de uma mulher que experimentou tudo isso. Uma história que começa com um milagre, passa por um abismo e termina em uma ressurreição. Essa é a história de Paula, e ela pode ser a sua também. Tudo começou em 1985, em um lar cristão. Paula nasceu como a filha do meio de 5 irmãos. Seus pais eram simples. Seu pai trabalhava em uma olaria, sua mãe era sacoleira. Mas tinham algo que o dinheiro não compra: fé inabalável. Quando Paula tinha apenas 4 anos, algo terrível aconteceu. Ela estava brincando de bicicleta quando desabou. Seus pais a encontraram desacordada. Correram para o hospital com uma criança que já estava morrendo. Os médicos foram claros: não havia esperança. Sua filha não sobreviveria. Mas sua mãe fez algo que mudaria tudo. Ela orou e fez um voto com Deus: Senhor, se você curar minha filha, ela nunca furará as orelhas, nunca cortará os cabelos. Ela será uma marca viva do seu poder. E Deus respondeu. Paula acordou. Os médicos não tinham explicação. Sua mãe tinha uma. Deus é real. E Ele tem um plano para essa menina. Em 1 Samuel 1:11. Relata que Ana orou ao Senhor com amargura de alma e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Salmos 27:10 fala: Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me acolheria. Naquele momento Paula não sabia, mas ela era uma promessa viva, uma marca do poder de Deus, e promessas de Deus nunca caem no chão. Ela cresceu em Padre Bernardo, Goiás, uma vida simples, pobre, mas com o suficiente, com fé, com esperança, com um propósito que ela ainda não compreendia. Mas em 17 de junho de 1995 tudo mudaria, e dessa vez não seria para melhor. Naquela tarde, sua mãe voltava do trabalho cansada, poucas vendas, muito cansaço, quando um homem bem velhinho a gritou de longe. Ele se aproximou e disse algo que ela nunca esqueceria: Mulher, Deus manda te dizer que ainda hoje recolherá uma flor de seu jardim, e é necessário. Sua mãe não entendeu, mas respondeu ao Senhor: Que se faça a tua vontade. Naquela noite, às 17 horas, seu pai se aprontava para ir à igreja. Ele era o segundo dirigente. Seria ele quem abriria o culto. Mas naquela noite, ele não levou a família. Às 20 horas, um carro parou na porta. Alguns irmãos da igreja, uma mensagem: seu pai tinha dor de cabeça. Precisavam de documentos. Sua mãe deveria ir ao hospital. Paula tinha 10 anos, e naquele momento, ela sentiu. Ela sabia. Seu pai não voltaria para casa vivo. Às 21 horas, o corpo de seu pai chegou em casa, dentro de um caixão. No interior, os corpos são velados em casa. Então aquela casa, que era um lar, virou um túmulo. As pessoas que estavam no culto contaram o que aconteceu. Seu pai começou a cantar, mas não as letras dos hinos. Ele mudava as palavras dizendo: Será alegria para mim que subirei, será tristeza para aqueles que ficarão. Ele andou até a porta da igreja, sentou-se no chão, deitou a cabeça no ombro do seu melhor amigo e pediu: Socorram meus filhos, estou partindo com Jesus. E apagou. Em Lamentações 3:19 e 20 diz: Lembro-me da minha aflição e da minha angústia, do delírio e da amargura. Bem me lembro disso, e a minha alma se abate dentro de mim. O que aconteceu depois foi uma cascata de perdas. Sua mãe entrou em depressão profunda. Ela tinha visto coisas terríveis. O ônibus em que viajava foi sequestrado. Mulheres foram violentadas diante dela. Aquilo a marcou para sempre. Mas em um lar cristão dos anos 90, depressão era considerada coisa demoníaca. Ninguém buscava ajuda profissional. Ninguém falava sobre isso. Apenas sofriam em silêncio. Perderam a casa, foram morar debaixo de uma lona em uma invasão no Distrito Federal. Comiam restos de frutas e verduras que os supermercados jogavam no lixo. Seus irmãos menores foram cada um para uma casa diferente. Os mais velhos foram trabalhar em casas de família. Paula ficou com sua mãe, sozinhas, pobres, quebrantadas. Salmos 10:14 nos diz: Tu és o ajudador do órfão. Em Salmos 42:5-6 diz: Por que você está abatida, ó minha alma?
Por que está perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu Salvador e meu Deus. Mas Paula não estava louvando. Ela estava revoltada. Ela tinha 10 anos quando perdeu seu pai. Tinha uma mãe deprimida, tinha fome, tinha frio, tinha raiva de Deus. E ela começou a fazer uma pergunta que muitos de vocês já fizeram. Se Deus me salvou aos 4 anos, por que Ele deixou meu pai morrer? Por que Ele deixa minha mãe sofrer? Por que Ele não faz nada? Essa pergunta a levaria para um lugar muito escuro. Crescer em pobreza extrema marca uma criança. Crescer sem pai marca uma criança. Crescer com uma mãe deprimida marca uma criança. Mas Paula cresceu com tudo isso junto. E quando você cresce assim, você começa a procurar fuga. Qualquer fuga. Ela tinha uma juventude frustrada, sem perspectiva, sem esperança, sem Deus, ou assim ela pensava. E então ela começou a procurar cura nos lugares errados. Quando você cresce sem esperança, você se cerca de pessoas sem esperança. Paula se envolveu com pessoas que, como ela, tinham uma vida de fracasso, de dor, de vazio. Ela começou a virar noites em festas. Procurava curar suas feridas em amizades, em namoros, em qualquer coisa que a fizesse esquecer. Mas feridas não cicatrizam com festa. Feridas cicatrizam com verdade, com amor real, com Deus. Em Jeremias 2:13, porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm água. Provérbios 13:20. Diz: quem anda com sábios fica sábio, quem anda com tolos sofre mal. E então, algo ainda mais escuro aconteceu. Paula chegou a um ponto onde a dor era tanta que ela não queria mais viver. Ela intentou contra sua vida. Ninguém sabia, ela nunca tinha contado para ninguém, mas naquela noite, ela estava tão perdida, tão quebrantada, tão vazia, que a morte parecia a única saída. Mas então, algo aconteceu. Ela descobriu que estava grávida. E naquele momento a morte não era mais uma opção. Havia uma vida dentro dela. Uma vida que dependia dela. Uma vida que precisava dela. Em Salmo 139, 14 e 16 diz: eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui feito. Maravilhosos são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos aqueles dias que para mim foram formados, quando nenhum deles havia ainda. Mas Paula ainda não sabia. Ela ainda estava longe de Deus. Ainda estava revoltada. Ainda estava perdida. Ela tinha uma promessa sobre sua vida. Uma promessa feita quando tinha 4 anos. Uma promessa que sua mãe tinha feito a Deus. Mas promessas de Deus não expiram. Elas apenas esperam. E Deus estava prestes a resgatá-la. Depois de apanhar muito no mundo, depois de tentar escapar, depois de quase morrer, depois de estar tão perdida que não sabia mais quem era. E quando ela voltou, Deus não a recebeu com condenação. Deus a recebeu com restauração. Quando Paula voltou para Deus, ela não sabia o que esperar. Ela tinha desperdiçado anos, tinha cometido erros, tinha feridas que pareciam incuráveis. Mas Deus é especialista em impossíveis. Ele começou a curar suas feridas, não da noite para o dia, não magicamente, mas realmente, profundamente, permanentemente. Em Salmo 147:3 diz: ele cura os de coração quebrantado e liga as suas feridas. Salmos 23:4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus lhe deu uma família que a amava, uma família que a aceitava, uma família que a restaurava. Deus restaurou seus sonhos, sonhos que ela tinha enterrado, sonhos que ela achava que nunca mais teria. Em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. E hoje, Paula entende algo que levou muitos anos para compreender. Deus não tinha prazer em vê-la sofrer. Deus não queria que ela passasse por tudo aquilo. Mas Deus permitiu porque tinha um propósito, porque tinha um plano, porque Ele sabia que daquele sofrimento sairia uma mulher forte, uma mulher que poderia testemunhar, uma mulher que poderia ajudar outros que estão no mesmo vale. Hoje ela diz: Deus é o meu psicólogo.
Deus é o meu melhor amigo. Deus é o meu ajudador. Em 2 Coríntios 5,17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Filipenses 4,19 fala: Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Sua vida desde que voltou para Jesus tem sido milagre após milagre. Não porque os problemas desapareceram, mas porque ela mudou, porque ela aprendeu a confiar, porque ela descobriu que Deus é fiel. Ela é a prova viva de que Deus não desiste de nós, que Deus não nos abandona, que Deus sempre tem um plano. Vocês que estão aqui hoje, quantos de vocês estão em um vale? Quantos de vocês perderam alguém? Quantos de vocês estão revoltados com Deus? Quantos de vocês tentaram fugir de Deus porque achavam que Ele tinha fugido de vocês? Eu quero que vocês saibam algo. Sua história não terminou. Assim como a história de Paula não terminou quando seu pai morreu. Assim como não terminou quando ela estava debaixo de uma lona. Assim como não terminou quando ela tentou tirar sua própria vida. Sua história continua. E Deus está escrevendo o próximo capítulo. Em Romanos 8,28 fala: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está aqui e nunca conheceu Jesus, ou se você conheceu, mas se afastou como Paula se afastou, eu quero convidá-lo a voltar. Não porque você merece, não porque você foi perfeito, mas porque Deus o ama. Porque Deus tem um plano para você. Porque Deus quer restaurar você. Se você está aqui e está em luto, em dor, em desespero, eu quero que você saiba: Deus está com você. Ele não o abandonou. Ele está esperando você clamar por Ele. Ele está esperando você confiar nele. E se você está aqui e já conhece Jesus, já experimentou sua graça, eu quero convidá-lo a testemunhar, porque sua história também é um milagre. Sua história também pode transformar alguém que está perdido. Sua história também pode ser a ponte entre alguém e Deus. Em 1 Pedro 3,15 diz: Antes, santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A história de Paula é uma história de morte e ressurreição, de perda e restauração, de desespero e esperança. Mas não é só a história dela, é a história de Jesus. É a história de um Deus que morre por nós para que possamos viver. É a história de um Deus que desce ao vale para que possamos subir a montanha. Essa é a história que muda vidas. Essa é a história que muda a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.